pessoal, eu tô aqui para resolver uma questão de porcentagem com vocês hoje, tá? E vamos começar lendo a questão. Se um lote de luvas de procedimento é composto por luvas pequenas, P, médias e grandes, né? PMG. Sabe-se que as luvas PMG representam respectivamente 20, 50 e 30% do lote, e que do número total de luvas, 5,1% são defeituosas. Se 4% das luvas M e 5% das luvas P são defeituosas, então o percentual de luvas defeituosas dentre as de tamanho G é igual a. Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, é que ele deu para a gente valores distintos. A gente precisaria compreender o que ele significa. Ele disse que do total de luvas, ou seja, dos 100%, 5,1% são defeituosas. Beleza. Isso engloba as luvas de tamanho P, M e G. E aí depois ele disse que 4% das luvas M são defeituosas e 5% das luvas P são defeituosas. Se a gente fizer essa conta, não vai bater, porque ele falou 5,1. Sendo que o que a gente tem que atentar é que ele fala 4% das luvas M, ou seja, eu tenho 50% das minhas luvas M. Esse 4%, ele está incidindo sobre esse 50% e não sobre o meu 100% total. Então, das 50% de luvas que eu tenho produzido, então, por exemplo, se eu tenho 100 luvas M, 4% delas, né? 4% das luvas M que são defeituosas e não 4% do total de luvas, tá? E aí, o jeito que eu mais gosto de fazer essas questões é separando as informações para a gente não se perder. Então, eu fiz o seguinte: eu tenho as luvas, certo? E eu vou ter as luvas P, que são 20%. Eu vou ter as luvas M, que vão ser 50%. E eu vou ter as luvas G, que são 30%. E como foi que eu resolvi a questão? Eu fui primeiro procurar saber qual era a quantidade em porcento, né, do total de luvas que cada luva P e M tinham de defeituosas, porque o valor que ele me deu foi dentro do grupo de cada luva e não em relação ao total, que foi o valor de 5,1 que a questão me deu. Então, o que eu fiz? Eu peguei que as defeituosas, elas vão ser igual a quantidade de luvas que eu tenho, que é 0,2 no caso da P, vezes a quantidade que ele diz das luvas P que são defeituosas dentro do conjunto P. Então, vezes 0,05. Isso aqui vai me dar um valorzinho de 0,1, que é equivalente a 1%. Ou seja, 1% do total de luvas defeituosas são P. Esse 1%, ele está dentro desse 5,1 aqui, entendeu? Porque antes, os 5% que ele me dava era dentro do grupo P. Então, eu transformei esse valor num valor que está dentro do valor total, entendeu? Mudando a porcentagem, multiplicando a porcentagem. Vamos fazer a mesma coisa para M. As defeituosas vão ser igual a 0,5, que é o meu quantitativo total de luvas, né? Que são 50%, vezes a quantidade de luvas defeituosas, que é 4%. Então, 0,04. E isso vai ser igual a 0,02, que vai me dar 2%, ou seja, 2% do total de luvas defeituosas são M. Logo, o total de luvas defeituosas é 5,1, né? Menos, para achar o valor de G, eu vou ter que 5,1 é o total de luvas defeituosas. Eu achei que 2% desses 5,1 são de luvas M defeituosas e 1% são de luvas P defeituosas. Então, vai ser 5 menos 2 mais 1 dessas luvas aqui, ó. Certo? Então, eu tenho que as luvas defeituosas G vai ser igual a 2,1 do total, ou seja, 2,1% do total de luvas defeituosas são do tamanho G, certo? Sendo que não é isso que ele pergunta pra gente. Ele pergunta, então, o percentual de luvas defeituosas dentre as de tamanho G é igual a.
Esse valor que a gente achou de 2,1% é em relação ao total das luvas. No total dos 100% das luvas, a gente tem que 2,1% vão ser de luvas defeituosas de tamanho G. Dentro do grupo já dos tamanho G, a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer, ó, essa formulazinha aqui que a gente fez, só que é ao contrário. Eu sei que eu tenho 30% das minhas luvas de tamanho G. E isso vezes um fator x, né, vezes uma porcentagem x, vai me dar 0,021% do total de luvas defeituosas, certo? Porque eu sei que do totalzão é 2,1%. Mas eu quero saber dentro do grupo G. E para saber dentro do grupo G, eu vou ter que relacionar com a quantidade de luvas que pertencem ao grupo G, que são 30%. Então, x vai ser igual a 0,021 dividido por 0,3. Logo, x vai ser igual a 0,07, que vai ser igual a 7%. Tentando esclarecer agora. O que eu estou fazendo nessa conta significa que dos 30% de luva que eu tenho G, 7% desses 30% vão ser luvas defeituosas. Isso em relação somente às luvas do tamanho G. Se eu quiser relacionar isso com as luvas totais de todo o pacote que eles recebem, eu vou ter que fazer a multiplicação das porcentagens para achar a fração que isso representa do todo. Então, eu faço 0,3, que é 30% das luvas G, vezes 0,07, que é a quantidade de luva G defeituosa. Isso vai me dar 2,1, né? 2,1% do total de luvas defeituosas. A gente fecha aqui, então, ó, com gabarito de letra D. Eu espero que tenha dado para entender a resolução. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que a gente vai estar procurando esclarecer e não deixar vocês com nenhuma dúvida, tá certo? Deixem um like no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até a próxima resolução.